Olá, o Ordem do Dia hoje vai tratar de um problema grave que parece não ter fim: a fome, o desperdício de alimentos. Cadeia produtiva perde toneladas de comida. Uma entrevista especial com José Valverde Machado Filho, secretário executivo do Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional. Documentário mostra a trajetória de Herbert de Souza, o sociólogo que lutava por um mundo sem fome. Há de dizer que cada um de nós é capaz de dormir sabendo que existe uma criança que, neste momento, dorme na rua. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Ordem do Dia, programa da TV Cultura e a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Em pleno século XXI, o mundo assiste a guerras sanguinárias, êxodo e fome. São mais de 800 milhões de pessoas sem ter o que comer de forma adequada no planeta. Parte desse contingente está aqui no Brasil, onde a alimentação é um direito constitucional. Lucimara é ascensorista e passa 6 horas sentada no elevador. Com essa rotina, a alimentação fica em segundo plano. Como a fruta, mas aí no intervalo de horário você sempre come alguma coisa. Uma barrinha de chocolate, um pãozinho com um coquinho em cima. Uma pesquisa do Ibope mostrou que 8 em cada 10 brasileiros não têm uma alimentação adequada. Às vezes a gente opta por uma comida mais rápida, alguma coisa mais ágil. No restaurante por quilo, cada colherada é uma tentação. Vê o que tem mais vontade de comer e vai. Acho que depende da fome mesmo. Uma carne, uma massa, juntar com isso aqui, vai ficar gostoso. Mas a gente procura alguma coisinha mais saudável pro prato. Mais que uma necessidade, a alimentação é um direito legal previsto desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, a Constituição Brasileira. A nossa lei maior prevê mais, que o salário mínimo será capaz de atender às necessidades básicas das famílias. Mas não é preciso andar muito para ver que leis não são suficientes para garantir comida a todos. Segundo o IBGE, mais de 7 milhões de pessoas convivem com a fome no Brasil. Em mais de 2 milhões de casas, pelo menos uma pessoa passou um dia inteiro sem comer pela falta de dinheiro. Em todo o mundo, 815 milhões de pessoas passam fome. Garantir que todos tenham como se alimentar é um dos desafios da humanidade. A questão do combate à pobreza, a erradicação da pobreza é um fator fundamental para que haja essa mudança, né? Mas não é só. Embora a Constituição diga já e depois foi por emenda acrescentado mais direitos sociais, tudo depende do Estado atuar. Tudo depende da informação da população, principalmente da população carente, né? E do aumento da renda. Então são tão complexos os fatores, né, que a gente começa por onde tudo isso deve iniciar. Num país em que a fome e a subnutrição ainda são problemas, uma instituição vem desempenhando um papel fundamental: a escola. Para muitas crianças, a merenda é a única refeição do dia. Criado em 1955, o Programa Nacional de Alimentação Escolar é o maior deste tipo no mundo. Ele oferece merenda a todos os estudantes de escolas públicas. São cerca de 50 milhões de refeições diárias. Para isso, o governo federal repassa dinheiro a estados, municípios e escolas federais conforme o número de alunos. Este ano, o valor deve chegar a 4 bilhões de reais. Por isso que eu digo que deve haver esse controle social prévio e acompanhando todo o processo, porque lei e normas eficientes nós temos. O problema é na execução, pelos estados, Distrito Federal e municípios. Porque o mais importante é que chegue esta verba, este repasse dessa verba, não é? E que seja adquirida a produção de produtores principalmente locais, não é? Da agricultura familiar. Esse prestígio para a merenda escolar dos produtores locais e agricultura familiar é importantíssimo, né? Então, e tudo isso tem a ver com uma importante lei orgânica sobre segurança alimentar e segurança nutricional.
A importância da merenda dada a milhões de estudantes todos os dias se reflete em outros indicadores. Contribuiu, por exemplo, para a queda da desnutrição e mortalidade infantil. Em quase 2 décadas, a proporção de crianças menores de 5 anos com baixo peso caiu de 7% para pouco menos de 2%. A redução da mortalidade entre menores de 5 anos chegou a 58%. O pequeno Guilherme não abre mão do caramelo. Ele gosta tanto de frutas, legumes e verduras que entre uma garfada e outra de salada, a mãe tenta fazer com que ele coma arroz e feijão. Obviamente ele prefere, né? Até doce, bolacha, essas coisas ele não come. É mais as frutas e os legumes mesmo, in natura mesmo. Eu cozinho, corto e ofereço para ele, ele come. Para a saúde da população, para o combate à fome, principalmente através da escola, da primeira, porque todo mundo sabe da importância da boa nutrição na mais tenra idade, né? Desde a gestação ainda. Então nós precisamos preocupar muito com a qualidade dessa alimentação. Daí a minha insistência, segurança alimentar e nutricional. Então é preciso ter sempre esses valores importantes de justiça, de solidariedade, distribuição justa, justiça social. Então ela vai mudando com os tempos. Então, graças a Deus, acho que nós estamos pensando um pouco mais nesse lado distributivo para terminar com tantas desigualdades sociais e econômicas. Vivemos esperando o dia em que seremos melhores, melhores no amor, melhores na dor, melhores em Daqui a pouco, chefes consagrados unem o saber ao comer. E você vai ver o desperdício na linha de produção com a perda de toneladas de alimentos todos os anos. Aguarde só um instante. Você já ouviu falar em gastronomia social? Algumas entidades têm a preocupação de ensinar a jovens de comunidades carentes a lidar com alimentos, o que poderá se tornar até uma profissão para eles. Veja no quadro Tudo em Ordem. Há 11 anos, o projeto Gastromotiva capacita pessoas através de seus cursos para trabalhar em restaurantes. A ONG usa o ensino da gastronomia como ferramenta de inclusão para jovens carentes. Eu entrei tendo uma oportunidade de melhorar minha vida e conhecer coisas novas que eu não conhecia na cozinha. Os chefes chegam porque precisam dessa mão de obra, mas eles continuam porque eles entendem que é bem maior, que é uma forma de exercer a cidadania, de investir em capital social. Em busca de novos ingredientes, de uma cozinha que não fosse só boa de comer, mas que fosse saudável para quem faz, para quem produz e para quem consome, o chefe Alex Atala criou em 2013 o Instituto ATA. Todo mundo conhece a minha profissão, sabe que a gente passa o dia na cozinha. Mas através da cozinha, eu fui conhecendo o ingrediente. Através do ingrediente, eu tive a curiosidade de entender de onde ele vinha. Quando eu conheci de onde ele vinha, eu entendi que tinha um outro homem atrás dele. E que aquele homem precisava daquele ingrediente que nem eu. Desenvolver ações de apoio à agricultura familiar, como formar hábitos alimentares saudáveis no cultivo de hortas e plantios agroecológicos, são projetos que fazem parte do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional da Caritas Brasil, um braço da Igreja Católica. Desde 2005, cerca de 20 mil famílias foram beneficiadas. Em São Paulo, a Caritas local aposta no apoio a projetos de geração de renda como forma de garantir a segurança alimentar dos mais carentes. Muitos projetos que buscam realmente ajudar a pessoa a ser protagonista da sua história, através de projetos de economia solidária, microcrédito solidário também, incentivo a cooperativas, para que realmente a pessoa tenha esses meios, e possa não só ter acesso a um bom alimento, mas ter uma moradia digna também. Em mensagem postada numa rede social no Dia Internacional da Alimentação, o Papa Francisco alertou: devemos responder ao imperativo que o acesso ao alimento necessário é um direito de todos, um direito que não consente exclusões. É o direito dela ter esta garantia de alimentação todo dia. As pessoas não deveriam suspeitar que será que amanhã eu vou ter o que comer? Não, todos os dias a pessoa tem que ter o que comer. Nas feiras, a cena é comum.
Tantas pessoas passando necessidade, fome, né? Então incomoda bastante. É muito triste ver uma coisa dessa. Nos restaurantes e mercados, produtos com aparência imperfeita também são descartados. Estas situações são um retrato do que acontece em muitas casas. Eu acho que tem a questão da estética também. A gente vai muito, o alimento tem que estar perfeito. Qualquer detalhezinho pequenininho o pessoal já não compra. Se sobrar, tá pretinho, alface em casa, joga fora. 41 mil toneladas de alimentos são desperdiçados por ano no Brasil. Comida suficiente para encher 625 mil caminhões. O país está entre os 10 que mais perdem e desperdiçam alimentos no mundo. Um estudo da empresa brasileira de agropecuária, a Embrapa, mostra que o desperdício é resultado de um comportamento típico do brasileiro. Um problema que pesa no bolso. Pegue, por exemplo, uma família com renda mensal de R$ 2.100 e despesa de R$ 600 com comida. No mês, o desperdício de alimentos custa R$ 180. É como se durante um ano jogasse no lixo o salário de um mês inteiro. As perdas acontecem em toda a cadeia produtiva, desde a colheita até a distribuição. Segundo a FAO, Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, 30% de tudo que é produzido no mundo é desperdiçado e perdido antes de chegar à mesa do consumidor. Esse alimento jogado no lixo incorre em gastar mais área para plantio, mais mão de obra, água, que é um recurso tão precioso no planeta e atualmente se fala cada vez mais do valor que a água tem. Para produzir esse alimento que é desperdiçado, gasta-se água, equipamentos, eletricidade, energia, terra, mão de obra, transporte, estocagem, e é tudo jogado no lixo. A maioria dos restaurantes e padarias joga fora a comida preparada no dia que não foi consumida. O motivo é o rigor da legislação brasileira para doações de alimentos. Fique por dentro. A comida do jantar da família da Juliana vira o almoço do dia seguinte, mas nem sempre ela consegue reaproveitar tudo. Sempre tem alguma coisa pro lixo. Junto com a comida, o dinheiro também vai para o lixo. A família da Juliana gasta R$ 1.000 por mês com alimentação. Com a quantidade de comida que é jogada fora, ela estima que pelo menos R$ 300 sejam desperdiçados. De um tempo para cá tem tudo ficado muito mais caro. Dá um apertinho no coração porque a gente sabe que tem quem não tenha. No Brasil, restaurantes e mercados ajudam a aumentar essa estatística. Os produtos com aparência imperfeita não são consumidos e os donos preferem descartar do que doar, porque eles podem ser responsabilizados caso algum produto doado cause mal-estar ou problema de saúde à pessoa que o recebeu. Corremos o risco de ser multado com a fiscalização, que nós estamos guardando os produtos perecíveis vencidos nas câmaras, nós não podemos guardar. Então, infelizmente, nós jogamos fora, faltando 1, 2 até 3 dias para vencer. Atualmente, não há uma política nacional que regule iniciativas de combate ao desperdício. Na Câmara, tramitam mais de 30 projetos de lei relacionados ao assunto. A maioria pretende acabar com a punição civil e criminal de doadores de alimentos. A fundadora da ONG Banco de Alimentos, pioneira no trabalho de redistribuir alimentos perfeitos para o consumo, diz que de cada 10 caixas de comestíveis produzidas no país, só 3 chegam ao consumidor. Só em não desperdiçar alimentos, a gente está fazendo um grande bem para o meio ambiente, né? E, consequentemente, para as pessoas também, né? Existe a questão financeira também. Quando você compra um alimento ou produz um alimento e você joga esse alimento fora, você está jogando fora água, vida, energia. Olá, eu sou o Adriano. Eu gostaria de fazer uma pergunta. É verdade que furtar comida para matar a fome não é crime? Não, não é crime. Furtar, já está, a expressão é furtar, né? Não é nem roubar, nem causar nenhuma violência. Tem que ser uma ação sem violência, né? Não pode ser um estelionato, o roubo que é seguido de uma agressão. Tem que ser simplesmente o furto, pegar a coisa da qual se precisa para sanar a fome. Equivale a uma atitude de salvamento da própria vida ou da vida de alguém. É a hora da entrevista da semana. Quem conversa com a gente é José Valverde Machado Filho, secretário executivo do Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional. Doutor, como resolver a difícil equação entre fome e desperdício?
Com políticas públicas que possam garantir todo um sistema de segurança alimentar e nutricional, por um lado promovendo que cada vez mais se produza alimentos de qualidade e em quantidade para suprir a toda a população do planeta, mas por outro lado também com processos de educação alimentar, com mudanças de hábito, fazendo com que as pessoas se reencontrem com o alimento e possa usá-lo de uma maneira plena. E em que medida a lei ou o direito pode ajudar a combater a fome? A legislação brasileira está muito bem estruturada a partir da legislação 11.346 de 2006, que estabelece todo um sistema nacional de segurança alimentar, chamado SISAM, primeiro dando personalidade jurídica ao conceito de segurança alimentar, estabelecendo que o poder público ele deve promover e garantir uma alimentação adequada e que essa segurança alimentar ela deve garantir que as pessoas tenham acesso a uma alimentação de qualidade e em quantidade, né? E de uma forma contínua. Tem um outro papel importante que o governo tem e também a sociedade, que a legislação começa a consolidar, que é a prática dos bancos de alimentos. Não só por legislação, mas também por programas. Os bancos de alimentos são fundamentais para fazer com que esse alimento possa também ser escoado para uma população que está em estado de insegurança alimentar. Isso não tem sido só um papel de governo. Combate ao desperdício de alimento, essa é uma outra vertente muito importante para que a gente tenha avanços significativos. Ainda carecemos de legislações nesse sentido, né? Por um lado, temos a segurança alimentar garantida, consolidada por legislação federal, mobilizando estados e municípios, né, para que tenha legislações próprias e firmes para isso, com respaldo da Constituição Federal, mas precisamos avançar ainda mais, vamos dizer, nesse arcabouço, sobretudo naquilo que diz respeito ao combate ao desperdício do alimento. O senhor diria que negar o direito constitucional à alimentação é desvalorizar a vida? Negar o alimento é sim desumano, ele fere inclusive convenções de direitos humanos, né, universal, consolidada, mas se me permita, nós estamos, acho que num momento muito interessante para poder superar isso. Eu acho que todo esforço precisa ser concentrado nas políticas que vêm se voltando para permitir o acesso, mas aí também, por outro lado, permitir o acesso quer dizer também que precisa fazer com que as pessoas redescubram o bom hábito de se alimentar, a boa prática de se alimentar, buscar, inclusive, valorizar o alimento in natura, né? Porque hoje, às vezes, a escassez de alimento não está somente na falta, mas também está naquele que se alimenta, mas se alimenta de uma maneira inadequada. E alguns anos atrás era até aceitável que se pensasse no seguinte: olha, o prato está vazio, precisamos colocar comida no prato das pessoas. Hoje precisamos colocar comida, mas em qualidade e em quantidade, né, que possa servir aquilo que se espera do alimento, né, que é fazer com que as pessoas tenham saúde e qualidade de vida. O Brasil é tido como um celeiro de alimentos no mundo. Nós estamos mais próximos de ser a solução do problema da fome, de ser um caso de sucesso, ou ainda somos um problema a resolver? Olha, o Brasil, sem dúvida nenhuma, é um grande produtor de alimento e será um grande protagonismo num curto espaço de tempo no que diz respeito a garantir a segurança alimentar do planeta. Aqui cada vez mais se produz com boa tecnologia, buscando a saudabilidade dos alimentos. Estamos próximos de resolver o problema da fome, desde que, podemos pensar que estamos próximos, mas desde que se pense em uma alimentação, de fazer um resgate da alimentação também in natura, do próprio consumo de frutas, legumes e verduras, que isso está acessível, isso gera qualidade de vida, isso gera saúde pública. Meu nome é Ludmila e eu queria saber, alimentos de primeira necessidade não deveriam ser livres de impostos? Deveriam,
deveriam ser isentos de impostos, e isso significa que um país como o Brasil deveria ter uma política de isenção de impostos para os alimentos de primeira necessidade, alimentos dos quais as pessoas precisam. Hoje não só não existe essa política, como as pessoas, os necessitados, para terem algum benefício, alguma vantagem, têm que ingressar na justiça. Quem são as pessoas hoje que podem ingressar na justiça, que têm esse acesso? Em instantes, documentário mostra a luta do sociólogo Betinho pela defesa da dignidade humana e o combate à fome. Voltamos já já. Estamos de volta com o Ordem do Dia, que hoje fala do direito à alimentação e, no ponto de vista, a palavra do presidente da OAB São Paulo, Marcos da Costa. A Constituição brasileira garante o direito à alimentação em seu artigo 6º. É um direito tão fundamental quanto a saúde, o trabalho, a moradia, o transporte, a segurança, a previdência social. Mas apesar da sólida legislação e de iniciativas como o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que garante merendas a alunos da educação básica, enfrentamos ainda o conhecido e grave problema da fome e da desnutrição em nosso país. Evidentemente, está em falta o que também já sabemos, o verdadeiro compromisso do poder público com a questão. A lei determina que é dever do Estado garantir esse direito e o compromisso dos governantes se dará por meio de gestão pública eficiente e transparente. Fora o combate à corrupção, mal que afeta a eficácia de diversos tipos de iniciativas que visam o desenvolvimento da sociedade brasileira, é essencial, nesse caso, debruçar-se sobre o desenho de políticas públicas mais amplas e ambiciosas. Há várias formas de o cidadão contribuir. Uma delas é desenvolver-se em projetos desenvolvidos por instituições da sociedade civil. Outra é exigir soluções dos candidatos, que se apresentarão como alternativa nas eleições de 2018. A fome é inaceitável. Ao lado da educação de má qualidade, os dois temas formam um quadro que impede o desenvolvimento econômico e social do nosso país. Já passou da hora do Brasil superar essas duas barreiras. Oi, meu nome é Gabriele e eu queria saber qual é a punição para mercados que vendem alimentos vencidos. Aquele que levou para casa um alimento e viu que o alimento está vencido, ele tem que voltar ao estabelecimento, que o estabelecimento, por menor que seja, é responsável desde ter que entregar um produto dentro da validade ou equivalente em dinheiro até os maiores danos, e os danos podem inclusive chegar à morte de alguém e, portanto, aí a responsabilidade penal e a indenização aos familiares que sobreviveram, né, os familiares da pessoa que se foi. As ações de combate à fome do sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, inspiraram um documentário. Irmão do cartunista em fio e do músico Chico Mário, Betinho lutou pela dignidade do cidadão, lembrando sempre que quem tem fome tem pressa. Esse trabalho corajoso está em nosso Espaço 10. Porque todos que estão aqui, todos nós estamos comprometidos com a vida. Mas não qualquer vida. Não a vida a qualquer custo. Não a vida a qualquer preço. Nós queremos uma vida que seja bonita, que seja bela. Nós queremos uma vida com amor. O documentário de Vitor Lopes volta no tempo para contar, em ordem cronológica, a história de um dos maiores ativistas contra a fome e a miséria no Brasil. Não tem tragédia maior. Não tem confissão maior do que essa, a de dizer que cada um de nós é capaz de dormir sabendo que existe uma criança que neste momento dorme na rua. Betinho, a esperança equilibrista, conta com o depoimento do próprio sociólogo, de amigos e familiares, que narram como o mineiro hemofílico enfrentou a tuberculose e depois iniciou sua militância política na Ação Católica, ala de esquerda da Igreja Católica nos anos 60. A Ação Católica é o meu passaporte para o engajamento social e político. E o que leva à clandestinidade após o golpe militar. O que significa essa voz? Eu preferia dizer depois o que eu estou sentindo. Agora deixa eu sentir. Betinho! Betinho! Betinho!
Herbert de Souza abraçou muitas ideias e sonhos. No fim do século XX, criou a Ação da Cidadania, movimento que revolucionou o combate à fome no país. Fome. Não dá para esquecer. O que efetivamente move essa campanha, o que realmente move o país e move a mudança, é a ação de cada um, a ação de cada pessoa. A gente prova que é possível fazer com que a população tenha comida, pelo menos. Junto com outras pessoas, fundou e presidiu até a sua morte a Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS e criou a ONG IBASE, que luta também para combater a fome. Gente, nós lutamos muito para chegar aqui. Vê se vocês continuam. Agora, e ele estava no meio daquela opção de cesta básica. E falou, agora é com vocês. Pô, rapaz, aquilo ali, eu chorei. Eu chorei naquela hora. Eu sabia que ele estava indo embora. Quando ele abriu, foi agora é com vocês. Betinho morreu aos 61 anos em agosto de 1997, em decorrência de uma hepatite C. Só posso dizer que ele teve uma morte em paz, tranquila. Viva o Betinho! O documentário está disponível em canais de TV por assinatura. Ele fez a parte dele, agora sobrou para nós. E com essa mensagem de solidariedade de Betinho, encerramos mais essa edição. Voltamos na semana que vem com um tema diferente. Ordem do Dia, programa que une a TV Cultura e a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Tchau, boa semana.